Olá, tudo bem? Como vão vocês? Na vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como dar limites com amorosidade, sem gritos e sem estresse. Eu já voltei a todo vapor com o meu trabalho, na orientação de pais e mães, no trabalho com as escolas, com os professores, os processos de coaching e também o meu projeto online. E foram chegando tantas demandas e tantas informações, e na medida que elas vão chegando, eu vou anotando, porque tudo isso é material para eu poder compartilhar com vocês. Eu sou muito grata, né? Essa semana, um no contexto da escola e o outro no contexto de orientação de uma mãe, no processo de coaching comigo, a queixa era a mesma. E talvez você possa se perguntar, nossa, parece que está falando comigo, né? É porque tem sido algo mais recorrente. A queixa era de criança, uma de 5, outra de 6 anos, que com um comportamento denominado meio agressivo, meio inaceitável, de grito, de espernear, e quando a mãe chamava atenção tinha até uma ironia, uma risada, um não vou fazer e gargalhar, né? Uma das mães estava bastante angustiada, porque ela disse que numa dada situação ela inclusive deu uma surra nele de cinta, e ele ria e dizia que não estava doendo nada, que não estava nem ligando. Bom, eu já falei várias vezes que o meu processo com as mães e também com as educadoras, que na maioria delas são mães, né, é primeiro acolher, né, primeiro pôr no colo, dar contenção e continência. É acalmá-las, porque quando se tem uma atitude mais reativa, quando a gente bate ou grita ou fala alguma coisa que depois a gente se arrepende, fica, como eu costumo dizer, aquele gosto muito amargo na boca. Mas calma, calma, tem saídas, né? Se você me conhece bem, já sabe que eu vivi isso. Se não conhece, vai lá no meu canal do YouTube e assiste alguns vídeos que eu conto algumas dessas experiências com os meus filhos. A primeira coisa é tentar se acalmar, se apaziguar, se perdoar e pensar, ok, não foi legal, né? Um comportamento reativo não é legal para ninguém, não é legal para a criança, não é legal para nós mães. Como que a gente pode fazer diferente? Nós mães somos sim as maiores responsáveis. Os pais também são, mas nós estamos ali, na lida de frente, mesmo com a demanda, mesmo que a gente trabalhe fora, essa coisa dos filhos está muito mais na nossa mão, né? Embora os homens tenham participado muito, e toda vez que eu faço uma orientação com as famílias, eu sempre digo, pai, entre em ação, porque às vezes também a mãe fica muito solitária. Mas, de qualquer modo, mesmo com pais muito presentes, com pais que estão em processos, e eu fico cada vez mais feliz quando eu recebo homens juntos com as mães, que isso era mais difícil há um tempo atrás, mas ainda assim a demanda do dia a dia está muito mais localizada no nosso fazer, né? E eu sei que são muitas coisas, porque a gente trabalha fora, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta dos filhos, a gente quer ser uma super mãe, a gente não quer errar e aí a gente erra, e as crianças estão cada vez mais demonstrando o que elas sentem, sem saber muito o que elas fazem com isso. Bom, desde o ano passado eu tenho falado muito para as escolas, por conta da educação pelos afetos, que é a minha grande bandeira, e porque está comemorando 30 anos desse projeto esse ano, com crianças, jovens e também com adultos, que eu falei que eu vou focar 2019 toda a minha atenção nesse projeto. Até nas consultorias eu comecei de uma outra forma, né? Eu tenho algumas consultorias que eu renovo o acompanhamento, e foi bem bacana, porque esse ano eu falei para as pessoas, nós vamos inaugurar uma outra proposta. A gente já transitou em alguns aspectos, e este ano eu vou enfatizar os afetos, o manejo emocional e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Porque é urgente, né? É urgente isso nas famílias, é urgente isso nas escolas, é urgente isso nas instituições. O ano passado eu encerrei o ano com uma palestra na Coca-Cola, 95% homens, só para falar disso. Eu fiquei super feliz com o convite, porque para lideranças, né, quando eu fui convidada para dar esse workshop de 4 horas, eu confirmei
essa necessidade para todas as pessoas. Mas eu tenho focado o meu trabalho através da educação e aqui para vocês que são mães e algumas que são educadoras. Duas escolas que eu acompanho, o primeiro encontro com os professores foi: nossa, Maria Mara, que bom que a gente está encontrando com vocês, estou tão angustiada, já aconteceram algumas coisas. Eu, calma, né? Então, os professores também precisam dar conta de algumas situações. O cenário, normalmente, da escola é um cenário que os pais desejam que a escola atenda particularmente os seus filhos. A escola não dá conta de atender na particularidade, embora tenha um olhar particular para a criança, mas é no contexto social, né? E fica um jogo de empurro e muitas vezes um culpando o outro. A família culpando a escola que não faz e a escola culpando os pais que não fazem. Esse é o pior caminho, sempre falo. Pais e professores, escola e família têm que ser parceiros eficientes. Eles trabalham ambos a serviço da criança, mas com tarefas diferentes. A responsabilidade da família é da formação dessa criança, dos valores, da maneira como essa criança se vincula, se comunica, de ensinar habilidades socioemocionais. A escola amplia esse saber e entra com a informação, com os conceitos que são tratados na escola, e também é de responsabilidade da escola o ensino das habilidades socioemocionais, que ainda também é bastante carente. Por que é carente? Porque nós adultos não aprendemos, porque nós adultos não passamos por esse processo. Então, nós precisamos aprender primeiro para poder ensinar para os nossos filhos. E é possível aprender a qualquer momento. Eu não nasci numa família que tinha manejo emocional e social, eu não nasci numa família com as habilidades socioemocionais bem estruturadas, ao contrário, né? Era uma família com muitos não ditos, os afetos não circulavam e as coisas eram difíceis até. E eu já contei que uma das coisas que me manteve saudável, que deu conta de eu suportar toda essa emoção, todo esse meu jeito apaixonado de ser, foi a escrita, né? E depois os meus estudos na área da educação. Mas não é o que interessa. Diante desses dois atendimentos que eu fiz nessa semana, eu decidi fazer esse vídeo e recebi um e-mail especial para minha lista que vai com esse vídeo para vocês, né? Então estou muito feliz que vocês estão aqui. Se vocês não escreveram ainda para mim, não me contaram como é que está a leitura do e-book, está aí saindo do forno mais um e-book sobre as habilidades socioemocionais para vocês especialmente. Quando vocês compartilham comigo, quando vocês trazem dúvidas, ou quando vocês comentam alguma coisa sobre a leitura, sobre o dia a dia, vocês estão me nutrindo, me ajudando, e também eu posso oferecer mais conteúdos para vocês. Então eu agradeço para quem já fez, e quem ainda não fez, se tiver vontade, faça, que eu vou responder com o maior carinho. Bom, a primeira coisa, né, que eu falei é o seguinte: a gente não pode perder de vista que a criança que nos parece mal educada, a criança que faz birra, a criança que chora, que esperneia, a criança que muitas vezes agride, que tira sarro, tem até uma certa ironia, que nós não percebíamos muito isso nas crianças, esses comportamentos são um grito de socorro para os adultos. O que esses comportamentos denunciam? É como se elas estivessem dizendo para nós: estou precisando de ajuda, estão acontecendo coisas, ou eu estou sentindo coisas e não sei o que faço com isso. É claro que diante de uma criança com esse tipo de comportamento, nós adultos sentimos o quê? Raiva. Só que há um tabu enorme que pai e professor não sente raiva do aluno ou do filho. Não é verdade, a gente sente sim. O que a gente não pode é agir de uma maneira reativa a partir da raiva. Mas a gente deve reconhecer: nossa, como esse comportamento do meu filho me faz sentir raiva. Dá um tempo para você. Você pode e deve dizer para ele: quando você tem esse comportamento, eu sinto muita raiva. E agora eu não vou conversar com você. Se acalma, faz o exercício da respiração para poder fazer a intervenção. A primeira dica é: gente, observa. Quais são as situações em que a criança reage desta maneira? Quando ela está com sono, quando ela está angustiada, quando ela está triste, quando está frustrada, quando ela não é atendida no que ela quer, quando ela quer a sua atenção.
pouco. Dedica um tempo da sua rotina para observar o seu filho. Quais são essas situações? Se possível, lista ou grava aí na sua memória. Segundo ponto é, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Lembra sempre, o percurso é dialético. O que é dialético? Você tem que fazer todo o movimento de lidar com os afetos, de reflexão, de se empoderar para fazer isso com o seu filho, né? Esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, feito isso, elaborou o que você está sentindo, a sua raiva, a sua tristeza, a sua angústia, ou até a sua culpa, elabora, escreve, faz a respiração, faz a conexão de pensamentos e sentimentos, faz a análise distanciada. A análise distanciada é show de bola, porque a gente sai da emoção presente para poder olhar os fatos com mais clareza. Feito isso, chama a criança e reconstrói os fatos com ela. Reconstruir os fatos é ir dizendo para ela o que foi acontecendo. Olha, eu vi que você ficou muito nervoso na hora que seu irmão tirou o seu brinquedo, que você estava brincando, aí você foi lá e chutou o seu irmão, começou a gritar, começou a berrar, e quando eu fui conversar com vocês, você gritou e tentou inclusive bater na mamãe, por exemplo. Estou inventando. Nessa hora você vai dizer para ele, então vamos ver. O que você sentiu quando seu irmão pegou o seu brinquedo? Raiva ou tristeza, ok. Se coloca no lugar da criança. Você pode dizer para ela, eu acho que eu também me sentiria raiva e tristeza se alguém pegasse alguma coisa minha sem pedir. Então você pode sentir isso. Mas aí o que você fez? Você partiu para cima, você foi brigar, chutar, gritar com seu irmão. Quando a gente está sentindo raiva, quando a gente está sentindo tristeza, a gente não pode nem machucar a gente mesmo, nem machucar os outros. Você sabe que eu também sinto raiva quando você não me obedece. Eu também sinto raiva e tristeza quando você me enfrenta, quando você ameaça gritar e até me bater de vez em quando. Mostra pra ela o que você sente. Só que eu preciso cuidar pra minha raiva não ser expressa de um jeito que te machuque. Isso você também tem que aprender a fazer. Que possibilidades a gente tem? Você pode pedir ajuda para mim nessa hora, você pode conversar com seu irmão e dizer, eu não quero te emprestar o brinquedo agora, me devolve o brinquedo. A gente pode fazer lá os combinados e as consequências, como é que a gente vai administrar aí os brinquedos entre vocês. Você vai dando possibilidades para as crianças de lidarem com essas emoções. Então, reconstrói os fatos. Sinaliza para a criança a compreensão do que aconteceu, do que ela sentiu, do que ela pensou, do que ela fez e de quais foram as consequências. Esses são os 5 passos da reconstrução. Qual foi o fato, o que pensou, o que sentiu, qual foi a atitude e quais foram as consequências da criança. Conversa sobre isso com ela. O que é aceitável para você, o que não é aceitável. Dá recursos para elas diferentes para enfrentar essa situação. Esse é um ponto. Um outro ponto lembra da antecipação. Como nós podemos nos antecipar, evitando comportamentos desta ordem. Quando a gente conhece bem o nosso filho e quando a gente conhece como a situação vai acontecer. A antecipação é preventiva e ela precisa ser realizada com regularidade. De que forma? Eu já sei que toda vez que eu vou no shopping com meu filho, na hora de ir embora é um escândalo. Ou toda vez que eu vou ao shopping e ele entra numa loja, é um escândalo porque ele quer que eu compre alguma coisa. Você antecipa. Vai lá no e-book, lê o capítulo que eu falo de regras, combinados e consequências. Faz um quadro de combinados, ele é sensacional. Às vezes eu recebo e-mails ou comentários das mães, até com fotos dos quadros que elas fizeram, e falando, nossa, Maria, funciona muito, eu garanto. E pode ser algo divertido e leve para fazer com as crianças. Se você já sabe disso, a antecipação senta com seu filho, olha, nós vamos ao shopping, eu vou comprar alguma coisa para mim, não vou comprar nada para você, ou nós vamos ao shopping almoçar, jantar, não sei. Não vou comprar nada pra você, entendeu? Então, se você quiser olhar alguma coisa, entrar em alguma loja, você vai me pedir, a hora que eu disser, vamos embora, não adianta você pedir, porque eu não vou comprar. Se você começar a fazer escândalo, começar a gritar, eu vou te pegar, vou embora, e a próxima vez que eu for pro shopping, você não irá. Lembra, aquela
condição que você expressa, você precisa sustentar. A criança é muito mais sabida do que nós. Ela está lá nos observando, ela sabe exatamente como nos manipular, exatamente como nos embriagar da sedução dela. E tá tudo bem. Tá no papel dela, nós adultos é que não podemos cair. Então faça o que você dá conta de sustentar. Chegou lá no shopping, aconteceu. Abraça a criança, vai ficar irritada, nervosa, todo mundo olhando. Eu sei porque eu já passei isso com o sobrinho. Graças a Deus com o filho nunca passei. Até porque meus filhos são de uma geração anterior, não existia muito essa coisa de essa birra tão explícita que a gente tem visto atualmente. Né? Acho que está muito nessa contemporaneidade de uns 15 anos para cá. Meus filhos já estão quase fazendo 30, então eu não vivi como mãe. Mas vivi como tia e foi muito desconfortável, né? E eu atuei exatamente assim. Abraça, nós vamos embora agora, porque foi isso que eu combinei com você, e a próxima vez que eu vier para o shopping você não vem. A gente pode criar, inclusive, uma situação intencional, que eu também falo disso em outros vídeos, que eu fiz isso com o Bruno, que é no dia seguinte, se você tá nem um pouco afim de ir ao shopping, mas você resolve ir. Aí você vai dizer, que pena, hoje eu vou ao shopping, tomar um sorvete, ou trocar uma roupa minha, e você não vai. Você não vai, porque lembra que a gente combinou? A criança vai fazer um escândalo, ela vai chorar, ela vai esperar, você vai ficar com o coração na mão. Sustenta. Gente, é só com a nossa firmeza e com a nossa sustentação que a gente muda o comportamento das crianças. E isso tem a ver com as habilidades socioemocionais dos adultos, que eu vou falar tanto nesse e-book. Se a gente não sustenta os gritos, se a gente não dá conta, isso tem a ver com a nossa história, a gente só está fortalecendo esses comportamentos inaceitáveis. E a responsabilidade é nossa, né? Toda vez que eu escuto alguém dizer que criança mal educada, que a criança não sei o que, eu falo, opa, se a criança está agindo dessa forma, primeiro é um pedido de socorro. Segundo, a gente tem que pensar assim, como é que os adultos estão se relacionando com ela? Como é que os adultos estão atuando? É nossa responsabilidade. E quando a gente olha para isso, dá uma dor, né? Fala, putz, caramba. Mas ao mesmo tempo que dá um sentimento desconfortável, de angústia, vai para o lugar que eu fui. Bom, se é minha responsabilidade, eu vou me empoderar dela e vou mudar esse cenário. E você pode mudar, mas para isso você precisa ter disponibilidade, coragem, você precisa ter tolerância, empatia, você precisa desenvolver bem o seu autoconhecimento, todas as habilidades que eu já falei no e-mail anterior e que eu vou te ajudar a fortalecer no próximo e-book, para que você faça isso com o seu filho. Claro, algumas crianças já precisam de uma intervenção psicológica ou psiquiátrica, mas normalmente, dependendo da idade da criança, se os próprios pais reorientam a atitude deles, se os próprios pais sustentam o limite com amorosidade, vocês vão ver que vocês não vão mais gritar, vocês não vão mais berrar, vocês não vão precisar mais bater. A regularidade, a constância e o uso das ferramentas que eu apresentei no e-book anterior vão empoderar vocês, vão melhorar a dinâmica familiar, vão gerar uma maior amorosidade nessa dinâmica e vão oferecer a mudança de comportamento do seu filho. Eu garanto. Mas para isso vocês precisam seguir todos os passos das minhas orientações se fizer sentido para você. Então, o meu alerta de hoje, calma nessas situações, seja amoroso ou amorosa com você. Segue os passos que estão lá descritos no e-mail. Faz a reconstrução dos fatos, nomeia os sentimentos, dá conta de suportar as suas emoções, contar para os nossos filhos que o que eles sentem nós também sentimos. Demonstra para ele como vocês expressam o que vocês estão sentindo. Mas não é para fazer de conta, porque a criança é sagaz. Ela está percebendo as coisas muito antes que a gente imagina. Então não adianta falar, quando eu estou com raiva, eu não grito. Dali 2 minutos eu estou berrando. A criança vai olhar e falar, como não grito se eu estou gritando? Eu posso dizer, quando eu estou com raiva, às vezes eu não consigo me controlar e grito. Grito com você, às vezes até já gritei com teu pai, não sei, seja honesta, a verdade sempre, né? Mas a verdade mostrando para a criança assim, e quando eu grito eu fico mal, quando eu grito eu não gosto, é por isso que eu também estou tentando fazer um movimento diferente, para não ficar triste, não ficar com raiva, para não sentir isso que às vezes eu sinto com relação a você e também para te ajudar. Faz isso, segue esses passos. Mas faça agora. Eu não sei que idade tem seu filho.
Mas é muito... A criança responde super bem, gente. A criança é maravilhosa. E o limite, não se esqueça, o limite dá segurança, o limite fortalece o vínculo, o limite amplia a confiança da criança nos pais. Não tenha medo de dar limite. Não tenha medo de sustentar o limite. Não tenha medo de suportar o choro do seu filho. Não tenha medo, ele vai chorar, ele vai viver frustrações, você precisa prepará-lo para fazer isso. E você precisa dar conta de suportar tudo isso em você, certo? Esse é meu recado para você hoje. Tenha calma, tenha muita empatia, amorosidade, vai me contando do seu processo. O meu grande beijo para você e até o próximo vídeo.